Sejam bem-vindos ao meu canal, Canal BK. E eu hoje, primeiro quero pedir desculpas por ter dado uma desaparecida, porque estava enrolado com o trabalho. Eu sou advogado, para quem não sabe. Estava enrolado com o trabalho durante esse período de eleições, estava tudo muito confuso, acabei não tendo nem muito tempo para rodar. Eu acho que desde sempre foi a época que eu menos rodei de moto na minha vida, desde que eu tirei carteira, depois de, sei lá, 10, 15 anos que eu estou com carteira de moto. Então, espero tentar voltar a postar vídeos com mais regularidade, na medida do possível. E hoje eu queria comentar um pouco sobre o lançamento da Super Meteor. Super Meteor, Super Meteor, Super Meteor, cada um fala de um jeito diferente, né? E eu quero dar meus palpites e falar um pouco da minha opinião enquanto dono dessa Interceptor 650 no 2020 que eu tenho, que ele já está com um pouco mais de 15 mil rodados. Então eu conheço alguma coisa ou outra sobre esse motor, sobre a marca, a plataforma, e queria trocar uma ideia com vocês. Primeiro eu preciso dizer que muitas das coisas que eu estou falando aqui eu já havia comentado numa live que eu fiz com o Guilherme e o Jason do Café Diário, e o Guilherme do canal Moto Relax e o Jason do Moto Café Diário. Então, conversando, trocando ideia, na terça-feira, quando foi o lançamento, eu acompanhei o lançamento ao vivo na parte da manhã, né? Final do período da manhã na Itália, onde ela foi lançada, e bem início da manhã, acho que 8 horas da manhã aqui no Brasil, eu acompanhei ao vivo o lançamento. Ao mesmo tempo que eu não fiquei surpreso, eu achei que a moto foi surpreendente em alguns aspectos. Primeiro, o que eu fiquei um pouco surpreso? Algumas coisas eu já esperava dessa moto. Então tem um tanque maior, tem uma posição mais parecida com a Meteor 350, e tem o Tripper, que sinceramente para mim, como eu falei na live, é um negócio meio inútil. Se eu tivesse opção, eu preferiria comprar a moto sem Tripper e economizar, mas pelo jeito não vai ter essa opção. E também o que eu achei um pouco já esperado, mas um pouco decepcionante na minha opinião, foi o fato do tanque, na minha concepção, ser pequeno. Ele tem só 15 litros. Algumas coisas eu já esperava dessa moto. Primeiro, ela ia passar a utilizar os punhos da Meteor 350, só que eles lançaram uma versão um pouco mais trabalhada, enquanto os punhos da Meteor 350 de plástico, esses deram a entender que são de alumínio. Alumínio de verdade, não apenas pintado de prata, né? Também outras coisas que eu achei bastante típicas dela. A posição de pilotagem é muito próxima do que você esperaria, né? De uma Custom. Não que a Interceptor não seja capaz de ser uma viagem custom da forma com que se espera dela, mas um pouco mais de conforto, né? Igual posicionamento de pedaleiras, a questão também do próprio conforto do banco, porque o banco original da Interceptor é sofrível, né? No meu caso, desculpa o sol, mas no caso da Interceptor, o banco é absolutamente sofrível original. Se você tem qualquer pretensão de viajar com uma Interceptor, trocar o banco original é praticamente a primeira alternativa que você tem para conseguir viajar com a moto. Tem também a iluminação LED, que é a moda do momento, mas achei algumas coisas bem estranhas, como por exemplo, o farol e o freio traseiro são de LEDs, mas os piscas são de lâmpadas halógenas. É uma coisa que eu achei meio incoerente, né? Mas vamos ver a Polícia Federal se elas vão me parar. Espero que não. Então o que acontece? A iluminação de LED de farol, lanterna traseira é LED, os piscas são lâmpadas halógenas, com opcional de piscas de LED, pelo que eu pude ver, né? Não sei se justifica o custo, mas vamos elevar isso, né? Outra coisa que eu achei muito estranha, né? Na configuração eles lançaram a planilha com os dados básicos da moto com o peso em ordem de marcha, né? O peso molhado, vamos dizer assim, com 241 quilos. Muita gente já começou, nossa, mas a moto é muito pesada, a Interceptor tem 200 quilos e já não anda tanto. Olha, o peso da Interceptor que aparece nas planilhas de dados de moto, isso é pro pessoal que é piloto de ficha técnica, né? É o peso seco, que é o peso sem combustível, sem óleo, sem fluido de freio. Então é um peso falso, porque nenhuma Interceptor vai andar com os 202 quilos, que é o que me falha a memória, é a planilha da ficha técnica da Interceptor. Com pelo menos meio tanque, com óleo, fluido de freio, o peso da moto não vai ser menos que 220 quilos. De 220 para 241, 20 quilos, não é tanta coisa.
é uma questão até aceitável, na minha opinião. Agora, eu vi muita gente falando, reclamando que a moto é frouxa, que ela tem só 47 cavalos e tudo mais. Mas eu não entendo qual que é o critério que o pessoal utiliza para fazer essas avaliações. Porque se você olhar, por exemplo, vamos pegar 3 motos que são extremamente vendidas aqui no Brasil, que até hoje são sinônimos de custo, que foram a Shadow 600, 650 e a Dragstar 650. Elas não são muito diferentes em termos de tamanho, em termos de potência, em termos de peso. Todas elas pesam em torno lá dos seus 240 quilos. Todas elas têm, bem ou mal, quase o mesmo tamanho, 10 centímetros mais para cá, 10 centímetros a menos para lá. O peso é quase igual, né, como eu estava falando. A potência é muito parecida, se não me engano, a Shadow 750 tem 41, 42 cavalos. A Shadow 650 tem... A Shadow 600, perdão. Ela tem... não chega a 40 cavalos. A Dragstar também é 39, 40 cavalos. O que tem de vantagem, por exemplo, na Dragstar é a relação por cardan, né? Só que também a cardan tira flexibilidade. Outra coisa que foi falada durante a apresentação é que o mapa do motor aparentemente foi alterado para dar um torque mais embaixo do que já é na Interceptor. Eu acho que relação de marcha e acerto de injeção vai ser o mesmo, porque eles devem mudar a relação coroa e pinhão. A Interceptor ela tem uma coroa, se não me falha a memória, de 39 dentes e um pinhão de 15. Se você reduzir 2 dentes na coroa e aumentar 2 dentes no pinhão, você vai conseguir baixar a rotação média da moto uns 500 RPM na velocidade de cruzeiro. Então, por exemplo, a Interceptor eu consigo manter agora, por exemplo, eu estou em sexta marcha, 80 km por hora, um pouco mais de 3.000 RPM. A 100 km por hora, a velocidade de rodovia, né, que é uma velocidade tranquila de andar, não esgoela o motor e tem boa economia de combustível, ela está perto dos 4.000. Se você colocar um pinhão maior e uma coroa menor, você vai conseguir baixar a 100 para mais ou menos uns 3.500 RPM. Que é uma velocidade de cruzeiro razoável com uma rotação baixa, ao meu ver, né? Então, a gente tem que ver qual que é o propósito da moto. A moto, ela obviamente tem algumas coisas que... A principal coisa que eu não entendi do porquê ela ter sido feita daquela maneira foi os garfos dianteiros invertidos. Eu não sei, sinceramente, se justificaria o aumento do custo de produção para aquilo. Mas ao mesmo tempo a Royal diminui os custos em alguns outros lugares. Por exemplo, o disco de freio não é flutuante, a suspensão traseira não é a gás, é uma suspensão a óleo normal, ela não tem um reservatório. Então a gente vê aquilo lá e pensa, tipo, por que gastou com farol de LED e gastou com garfo invertido, mas colocou, por exemplo, só uma rodada 19 na frente? Eu, pessoalmente, pro meu gosto estético pessoal, acho que ela ficaria muito mais legal com uma rodada 21, tipo a Shadows tem na frente. Daí um aspecto mais estradeiro ainda pra moto do que ela já é. Não sei se é possível trocar, possivelmente não, porque é roda de líder, né? Mas não sei, talvez quando chegar a Classic 650, que eles estão dizendo que vem aí, com roda raiada, talvez dê para aproveitar o cubo, se alguém quiser trocar a roda por uma rodada 19. Então, sinceramente, eu não sei. Eu digo que se fosse uma moto que tivesse sido lançada há 3 anos atrás, que foi quando eu peguei essa moto, nossa, eu teria um maior tesão de pegar essa moto. Não precisava de farol de LED, punho de alumínio, suspensão invertida, nem mesmo coisas tipo disco de freio flutuante, esse tipo de coisa, nem precisava nada disso. Eu acho que a Interceptor não tem necessidade disso. O que eu faria para a Super Meteor 650 ser perfeita, na minha opinião pessoal? Um tanque um pouco maior, de uns 18 litros mais ou menos, rodar o 21 na frente, tirar aquele tripper esquisito, colocar só o velocímetro centralizado no meio, né? Um banco um pouco mais confortável, porque aqui lá parece que é mais confortável que o da Interceptor, mas quem comprar vai precisar de fazer um trabalho nele para poder fazer longas viagens. E principalmente um preço baixo. A Super Meteor, a gente tem a grande vantagem que a Super Meteor vem para o Brasil, isso a gente sabe que ela vem, né? A Royal Enfield já deixou claro que essa é uma moto que vai vir para o Brasil. Mas poderia ser um pouquinho melhor, né? Poderia vir um pouco mais barata, poderia ter uma versão, vamos dizer assim, pé de boi, porque pelo que eu andei vendo, a estimativa de preço no lado positivo, assim, mais otimista, é em torno de 33 mil. No lado mais pessimista, de 35 para cima. Especialmente as versões que tem lá com a bolha e tudo mais. Então vai ser uma moto que, dependendo da versão e dos acessórios originais que você colocar, apesar que eu acho besteira colocar acessório original de fábrica,
É uma moto de quase 40 mil. Isso para uma Cruiser que vai ter 47 cavalos de motor, 40 cavalos na roda. Algumas coisas que eu gostaria de fazer na Super Meteor se eu tivesse chance de fazer e chance de pagar, claro, seria o aumento da cilindrada dela para aquele kit de 865 da SS, que você aumenta aí a potência na roda. Usando esse kit da SS mais um comando um pouco mais bravo, você consegue aumentar aí de 40 cavalos na roda para em torno de 60 cavalos na roda. 20 cavalinhos a mais, metade da potência a mais, mas 60 cavalos é praticamente a potência em roda da Sportster 1200. Não é uma potência ruim. A moto aparentemente tem freio, tem chassi para aguentar um pouco mais de desempenho. Então, não sei, vamos ver. Eu gostaria de ter um tanque um pouco maior. Eu gostaria de ter mais opções, como retirada do tripper, um painel talvez com contragiros. Não que seja essencial, mas é legal ter. E eu acho que deveria chegar no Brasil num preço razoável. Tipo, eu acho que se chegasse num preço como o preço das Interceptors, que é aí 27, 28 mil nas versões mais básicas, até 30 mil nas versões mais caras, nossa, elas seriam um estouro de venda, ela ia vender muito, né? Porque é um mercado carente nosso, né? Um mercado carente de customs. Mas, não sei, né? Vamos esperar. A gente tem pelo menos aí 2023 inteiro para receber essa moto. Na melhor das hipóteses, a gente está em novembro de 2022, perdão. Então essa moto não deve chegar no Brasil antes de novembro de 2023. Na minha opinião, ela vai ser apresentada lá para dezembro de 2023, para começar a ser vendida lá para fevereiro, março de 2024 no Brasil. Vamos ver como é que ficam os preços até lá, né? No mercado insano que a gente está. Hoje, eu acho que o preço dela, se fosse dar um palpite, a versão mais básica, que seria as Astral, seria em torno de 35, né? Mas, vamos ver, né? Tô aproveitando só esse fim de tarde para dar um passeio aqui, para poder fazer a moto girar um pouco o óleo, né? Porque ele tá parado já tem algum tempo. Eu tenho trabalhado demais essas semanas. E agradeço quem ficou vendo até aqui, capturando. Deixa a sua opinião, deixa o seu palpite aí embaixo. Vamos conversar. Para todos que ficam, um abraço e até mais.